pode sentar. Eu sou o Tércio. Queria que a gente pudesse aplaudir de uma maneira especial, coletivamente, todos aqueles que foram batizados nessa manhã. Mas eu vou pedir que eles se levantem. Todos que foram batizados, por favor, fiquem em pé. Fiquem em pé agora. Todos que foram batizados. Foram 22 pessoas. Se você viu alguém se levantar ao seu lado, chega junto, põe a mão sobre ele aí. Umas 2, 3 pessoas, cheguem perto aí. Nós vamos orar com a vida deles. Você que está perto, põe a mão aí na vida dessa pessoa que foi batizada agora, não é? Nós vamos orar com eles. Igreja, estende a mão na direção deles aqui, nós vamos abençoá-los. Pai querido, nós glorificamos e exaltamos, porque hoje foi um testemunho da nova vida que essas pessoas receberam em Ti, quando creram em Ti como Senhor e Salvador das suas vidas. Esse momento do batismo, Pai, é um ato tão profundo, tão importante, onde eles estão declarando de maneira coletiva, pessoal, individual, mas pública, que eles renasceram em Cristo Jesus, e que a vida que agora eles vão viver não é mais a vida na carne, na natureza carnal, mas a vida cheia do Espírito Santo. E assim, Pai, a vida abundante que o Senhor tem para eles. Guarda-os, abençoa-os, dar a eles, Pai, experiências poderosas dessa jornada contigo, Jesus, a jornada que muda a nossa história de hoje para todo sempre e eternamente. Amém, amém, amém e amém. Parabéns, parabéns, louvado seja o nome de Jesus. Eu gostaria de dizer que estamos felizes com o nosso retorno para cá, sinalizar que foi feito um trabalho gigantesco para que a gente pudesse se organizar do ponto de vista de parte elétrica, do ponto de vista de segurança, para que a gente pudesse retomar nossos encontros aqui, até que Deus nos dê a direção do que vai acontecer no nosso futuro. Tem muitas perguntas no ar, e uma delas é se nós vamos continuar aqui nesse prédio. Devido a inseguranças, incertezas, o prédio foi invadido aqui. Eu estive de barco aqui quando a inundação chegou a 1,80 m, 1,90 m. Do lado de fora. Do lado de dentro, o nosso teto máximo foi 1,60 m, mas ficou ali na média de 1,50 m, e tudo que havia lá embaixo, toda a nossa estrutura de baixo, nós temos aqui mais ou menos 4.700 metros quadrados de área, com aquele nosso galpão lá atrás, chegamos a 5.000 metros quadrados, que foi, aviso, uma providência divina, aquele galpão, porque nós podemos tirar todas as coisas, colocar para lá. Se você for lá, você vai ver que ainda estão as coisas lá, porque nós não podemos trazer para dentro ainda. Peço que vocês orem, porque amanhã pela manhã nós temos uma reunião muito importante de negociação com a Fundação Rubem Berta, amanhã de manhã. Inclusive uma reunião que pode determinar que nós tenhamos que nos mover daqui, porque só para ficarmos aqui nós temos um investimento aproximadamente de 1,5 milhão. O que foi, em tese, o prejuízo dessa inundação para nós. E nós, amados, estamos em oração, estamos olhando outros móveis na cidade, importante que toda a igreja saiba disso, toda a igreja ore por isso, já venho sinalizando isso em outros encontros, para que Deus vá nos mostrando. Nosso desejo é que o Senhor nos dirija, fazemos a vontade dEle, amém, gente? Amamos esse prédio. Deixa eu mudar. Gostamos muito desse prédio. Fala comigo, gostamos muito desse prédio, mas nós amamos pessoas. Nosso coração não pode ficar nunca preso a um lugar, mas a pessoas. E nós temos uma cidade inteira para alcançar, e nós estamos orando muito para que o Senhor nos dê direção sobre isso. Então fique com essa oração, você vai entender a importância de nós orarmos todos juntos por esse momento da igreja,
Assim como estamos orando pelas várias famílias que perderam, que também as suas casas foram invadidas, para que Deus dê sabedoria para cada família nas decisões que têm que ser tomadas nesse período. A insegurança da inundação surgir de novo, ela está presente, ela é real, mas se nós ficarmos aqui, se o Senhor nos der direção para ficar por mais um período aqui, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2, 3, seja o que for, nós vamos nos reinventar também na nossa estrutura lá embaixo. Tudo bem, gente? Inclusive paredes, já é quase certo que nós vamos fazer mínimas, porque se você for lá, você vai ver que nós perdemos tudo de gesso. Então nós vamos manter apenas as salas que têm estruturas mesmo de tijolos, fazer o mínimo possível de gesso para que, se acontecer alguma outra coisa, a gente tenha o mínimo possível de perdas. E também, do ponto de vista de móveis, se nós ficarmos aqui, nós vamos usar todas as coisas móveis para que a gente possa ter tempo de subir e não mais fazer móveis bonitinhos. Então vamos nos reinventar se ficarmos aqui. Mas o se ficarmos é porque nós estamos buscando e clamando a Deus uma direção do Senhor. Amém, gente? Peço que toda a igreja ore. Levanta a mão aí se você vai orar por isso. Amém. Clame a Deus. E amanhã, 8h15 da manhã, temos uma reunião muito importante aqui que pode definir nossa jornada quanto ao prédio e à nossa estrutura. Queridos, como é que eu lido com isso? Talvez você pergunte, como é que o Técio fica com isso? Minha cabeça fica a mil, mas eu estou dormindo bem, eu estou em paz. Dou umas dores na coluna, mas tem mais a ver com a gente fazendo tanta coisa juntos aí. Mas o meu coração tem descansado, porque Deus tem falado algo ao meu coração. Ele tem dito o seguinte: até hoje, 88 anos dessa igreja, quem conduziu fui eu. Então é só mais um momento, filho, para mim. Para você é um gigante, para mim é só mais uma situaçãozinha. Então é isso que Deus está falando para mim. E o meu coração então está descansado nessa soberania de Deus, junto com a equipe pastoral, que o Senhor vai nos conduzir à vontade dEle. Louvado seja o Senhor. Bem, eu quero convidar você hoje que está aqui, você que veio com os vários batizandos, como amigos, como familiares, foi convidado de uma maneira muito especial. Dizemos para vocês que é uma alegria quando recebemos pessoas novas aqui, e a expectativa nossa sempre é que você venha e fique. O nosso desejo é que Deus fale ao seu coração hoje, mas fale com todos nós que já somos parte dessa comunidade de fé. E nós queremos focar naquilo que essas pessoas fizeram hoje. Elas tomaram uma decisão, elas colocaram a fé em Jesus, e hoje elas publicaram essa fé, de maneira que nós todos podemos ouvir: eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Em Marcos capítulo 9, versículos 17 a 24, o nosso texto base hoje será Marcos 5. Marcos capítulo 5. Mas introduzindo, eu queria levar você para Marcos 9, capítulo 17 a 24. Um pai com um coração duvidoso leva o seu filho, menino de 12 anos, a Jesus. E aquele menino, na verdade, ele está possuído por um demônio. Ele está desesperado acerca do sofrimento do seu filho, porque a Bíblia diz que esse menino, ele era tomado pelo espírito maligno e lançado pelo próprio espírito maligno que o possuía no fogo e por vezes na água, com o objetivo de matar aquele menino, aquele filho. E é no meio desse cenário em que esse pai está, que ele procura Jesus. E ele vai desesperadamente a Jesus e ele faz uma pergunta. E é interessante porque a pergunta do pai, ela é uma pergunta sincera, mas ela é uma pergunta duvidosa. E é quase que antagônico pensar que a gente pode fazer algo, perguntar algo com toda a sinceridade do nosso coração, mas ao mesmo tempo aquela pergunta ser carregada de dúvidas. Mas esse é o cenário da história de Marcos capítulo 9, e a pergunta que o pai faz a Jesus, quando ele chega é: podes fazer alguma coisa? Podes fazer alguma coisa? Quantos aqui já fizeram essa pergunta para Deus sobre a sua história de vida? Deus, tu podes fazer alguma coisa?
Bom, eu estou nesse momento. Esse texto, Deus falou comigo. Deus, podes fazer alguma coisa? Você que foi abatido nessa inundação, seja profissionalmente, financeiramente, seja na casa, seja como foi, seja por perdas diversas que você viveu, a pergunta desse momento é: Deus, podes fazer alguma coisa? Interessante que a resposta de Jesus, ela me chama bastante atenção. A resposta de Jesus é uma pergunta. A resposta de Jesus, sabe qual é? Você pode ler em casa, Marcos capítulo 9, versículo 22 em diante. Melhor, na verdade, 17 a 24. A pergunta é o seguinte: se podes, a resposta de Jesus é uma resposta que ele devolve. Ele diz: se podes, tudo é possível ao que crer. Perceba aqui que há um mistério na resposta de Jesus. Pergunto: Jesus sabia que ele pode fazer todas as coisas, sim ou não? Claro que ele sabia. Ele, sendo Deus, o Filho de Deus e o próprio Deus, ele sabia que ele podia mudar a história total daquela criança, daquele menino. Mas a resposta de Jesus à pergunta do Pai, que é: podes fazer alguma coisa? A resposta de Jesus é: se podes. Não é se eu posso, é se podes. E aí ele diz: tudo é possível aquilo que crer. Me parece que Jesus está ensinando um princípio muito grande para nós nessa manhã aqui. Qual é? Que o milagre tem a ver com duas coisas. Uma, o poder de alguém único que pode fazer o milagre, que é Jesus, certo? Mas o milagre não envolve só Jesus poder fazer, ou ter todo o poder para fazer. O milagre envolve um outro lado da história. Qual é? Se eu creio. Se eu creio. Você crê? E aí nós temos que ser honestos de que muitas vezes nós vamos até Ele com essa pergunta porque o nosso coração, no fundo, duvida. Será? Será que é possível? E Jesus diz o quê? Tudo, fala comigo, tudo. Não é se algumas coisas são. Tudo é possível. Para aquele que... Aí tem um detalhe importante. Crê em quem? Porque nós somos um país que crê, mas crê em muita coisa. Crê em muita coisa que não devia crer. Então Jesus vai ajustar essa coisa. E nós vamos olhar para a história de Marcos capítulo 5, um pouco antes então. E nós vamos focar hoje o nosso olhar na história de um homem que nem conhecia Jesus, só de ouvir falar. Mas ele vai ao encontro de Jesus porque ele está diante de um desespero que envolvia também a sua família. Eu quero convidar você a entender que diariamente, querido, nós somos postos diante de situações que nos impedem ou nos impelem a responder se nós cremos ou não que tudo é possível para aquele que crê, a ponto de clamar a Jesus para se unir a nós por ajuda e entregar o nosso, para nos ajudar, nos entregar o nosso coração e tudo aquilo que está diante de nós, toda circunstância nas mãos dele, para que ele possa realizar o impossível e se revelar. Nosso propósito hoje, querido, é falar dessa fé em Jesus em meio à crise. Nesse tempo que estamos vivendo, Deus tem colocado no meu próprio coração esse confronto com essa fé, né? Essa necessidade que todos nós temos de crer, não apenas do ponto de vista oral, verbal, mas de nós aplicarmos a nossa fé em Jesus de maneira prática. E nesse tempo de instabilidade, de insegurança, dúvida, perdas, dores, precisamos crer com a fé que Tiago nos propõe. Tiago, ele vai falar que todos nós aqui no momento da tribulação podemos clamar a Deus que vamos receber sabedoria para enfrentar a tribulação.
ele fala sobre isso. E nesse processo de buscarmos a Deus, clamarmos por sabedoria, ele fala de uma fé que precisa perseverar. E que essa fé que persevera, ela nos entrega um resultado. Ele nos torna pessoas melhores. Ele nos leva a uma nova dimensão na nossa história com Deus. Mas ele também vai falar, nesse processo da nossa oração, de que se nós não crermos de todo o coração, sem duvidarmos, nós não receberemos nada do Senhor. Olha o que Tiago fala. Ele diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu estou lendo Tiago capítulo 1. Ele diz: a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, você que está vivendo neste momento, nós, momentos de dúvidas, incertezas, tribulações, desafios, nós precisamos colocar a nossa fé em Jesus e perseverarmos no meio dessa situação, até que essa fé possa se completar em nós e nos levar a um resultado. E esse resultado, se nós perseverarmos, é que nós seremos mais íntegros e completos. Olha o texto, ele diz assim: e a perseverança deve ter ação completa. Não parem no meio do caminho. Fala para a pessoa do seu lado: não para no meio do caminho, querido. Não desiste no meio do caminho. Fala para ele assim: não tira os teus olhos de Jesus no meio do caminho. Por quê? Olha só o texto. Essa perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, eu acho incrível. Esse texto nunca pode ser lido sem a primeira parte, porque senão você minimiza um ensino profundo de Jesus, de Tiago aqui, que é o seguinte: você está no meio da tribulação e você fica perdido. Nós ficamos no meio de toda essa situação da inundação, muitas vezes desorientados. E ele está dizendo o seguinte: clama, creia, espere em Jesus, trabalhe olhando para Ele, não desista, continue. O resultado parece que não vem, parece que não vai, persevera em fé. E ele está dizendo o seguinte: continua firme, peça sabedoria, porque você está perdido. Essa semana, acho que a oração que eu mais fiz para o Senhor foi essa. Na verdade, logo que começou dia 3 de maio a inundação, Deus me levou para ler Neemias. E Deus falou: eu preciso te dar sabedoria para liderar. Você precisa de mais sabedoria. E ele diz o seguinte: quando você pedir no meio da tribulação sabedoria, Ele vai destacar novamente algo que se chama o quê? Fala comigo: fé. Olha só. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, lembra que você está no meio da tribulação aqui, né? Da provação. Ele diz: peça a Deus, que a todos dá o quê? Gente, é como se você chegasse num banco sem dinheiro e você está precisando de 2 milhões. É isso que o texto está dizendo. E você precisa dos 2 milhões. E o banco dissesse o seguinte: abre o cofre, leva tudo. Leva tudo. Porque eu sou um bom pai, eu sou um bom administrador e eu vou te dar tudo que você precisa. Os 2 milhões você pode levar para resolver. O que Deus está dizendo é o seguinte: você tem falta de sabedoria? Peça a mim. Você está batendo naquele que tem toda a sabedoria. E Ele está dizendo: e eu abro a porta e eu libero para você toda a sabedoria que você precisa para lidar com esse momento. É poderoso, não é? Só que Ele diz uma coisa, aí vem o detalhe de novo: Deus e você, Deus e nós, falta alguma coisa nele? Fala para o teu irmão aí: não falta nada nele, querido. Mas Ele diz o seguinte: peça porém com... Você consegue entender que o milagre envolve 2 relações aqui? Ele vai dizer: peça porém com fé. Ele quer te dar livremente, Ele quer te encher dessa sabedoria, de boa vontade, vai ser concedido, mas peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Sabe onde? Creio.
Eu não creio mais não. Não, eu acho que eu creio sim. Não, acho que não dá certo não. Perceba o movimento da mente do ser humano. Nós tendemos a duvidar, a vacilar. E ele está dizendo, peça com fé. Não como as ondas do mar, vacilando, levada, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa. Não pense tal pessoa. Não pense Tércio. Fala o seu nome aí. Não pense, coloca o teu nome aí. Não pense teu nome, que você vai receber do Senhor coisa alguma. Pois tem mente dividida, é instável em tudo que faz. Me lembro de uma história de uma criança, meu cunhado, que é um irmão para mim, Ricardo Lebedenco, pastor hoje em Juí, foi pastor 23 anos da PIB de Curitiba, lá nós trabalhamos juntos na PIB de Curitiba. Irmão da Martinha. Os manos todos da Martinha são como manos para mim, né? Mas o Ricardo, quando pastor de crianças, ele contou uma história um dia que foi muito especial. Ele disse que eles se prepararam para ir para um retiro de crianças. E naquela semana, a previsão era de tempestade no final de semana lá no retiro. E aí as crianças começaram a orar, toda semana orando para que Deus desse um dia lindo de sol, noite com estrela. O Ricardo conta isso, né? Bom, fui eu quem desafiei as crianças a orar, mas lá no meu coração eu estava com dúvida. E quando eles estavam saindo na sexta-feira de ônibus para o retiro, gente, não só toda a chuva parou na sexta-feira, mas o céu ficou estrelado. E eles indo para o retiro, sem chuva, céu estrelado, ele reuniu então as crianças e ele comentou com as crianças, olha, a chuva parou, né? Meio que assim, aconteceu alguma coisa. Aí que a criança levantou e falou para ele assim, mas pastor, nós não oramos? Consegue entender a expressão daquela criança? E a expressão do coração do pastor, do homem de Deus? Nós, quanto adultos, nós passamos por tantas experiências na vida que nós começamos a duvidar. Mas a criança, é por isso que Jesus vai falar sobre a importância do nosso coração ser como de uma criança. Porque não duvida, não duvida. Queridos, talvez o momento atual da tua vida seja de dúvidas. Talvez do dia 3 de maio para cá tudo se bagunçou na tua história. A incredulidade esteja tomando o teu coração. Mas hoje aqui, em nome de Jesus, eu quero dizer que Deus quer derramar no teu coração uma fé que traz esperança de volta. Vida de volta. Hoje Deus quer mover você a uma nova postura diante da circunstância que nós estamos. Sermos guiados por fé em Jesus e não por vista. Como aquele pai que no versículo 24, ele exclama, né? Ele vai dizer o seguinte, quando Jesus diz, se podes, tudo é possível aquele que crê. E o pai então responde, eu creio, fala comigo, eu creio. Mas ele diz assim, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Querido, esse é o clamor que nós precisamos levantar. Em Marcos capítulo 5, que é o texto de hoje, versículos 21 a 53, temos duas lindas histórias sobre fé em Jesus. A história que nós vamos nos ater hoje é a história de Jairo e sua família. Essa história fala de fé, fala de esperança, de vida, porque Deus chega na história, Jesus chega na história de Jairo, na família de Jairo, e traz esperança à família e traz a vida de volta. Eu quero ler com você, olha comigo, capítulo 5 de Marcos, versículos 21 a 43. Você vai ver duas histórias nesse trecho da Bíblia, mas nós vamos olhar e focar na história de Jairo. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava ali à beira do mar da Galileia. Então chegou ali
um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. É o personagem hoje da nossa história, ele e a sua família. Fico focado em tudo que aparecer de Jairo agora. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor. Jesus, vem, por favor. Impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão, fala comigo, Jesus foi com ele. Um detalhe importante: uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, a segunda história aparece, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Você está vendo fé aqui nessa atitude? Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Imediatamente algo aconteceu. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Os discípulos devem ter sorrido nessa hora, né? O texto não diz isso, mas eu imagino. Jesus, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha tocado, feito nele aquilo, né? Claro que ele sabia, mas o texto quer trazer essa relação importante de nós nos apresentarmos, de nós darmos nome, de nós darmos voz, né? Então o texto diz que a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés. Olha a atitude dela: prostra-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Olha o detalhe de Jesus de novo: o poder saiu de mim, mas a relação do milagre envolveu o quê? A fé dela. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Desculpa. Filha, sua fé curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, voltamos para a cena de Jairo, nosso personagem. O dirigente da sinagoga, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Fala comigo isso: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram o quê? O quê, gente? A rir de Jesus. Jesus olha para a criança e fala: não, ela não está morta não, ela só está dormindo. Esse cara está louco. Quem é esse cara aí? É um doido. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe, preste atenção, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, Talita cumi, que significa menino, eu ordeno, levante-se. Imediatamente, fale comigo, imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu expressas ordens para que não dissessem nada a ninguém, mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Que tipo de fé é essa que traz esperança e vida? Em primeiro lugar, a fé que rompe as barreiras exteriores e interiores. O texto diz que chega ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Ele vê Jesus, prostra-se aos seus pés e lhe implora insistentemente. Não foi tão simples quanto parece no texto aqui, queridos. Uma história, uma cultura, uma tradição estava sendo enfrentada por Jairo. Quem era Jairo? Jairo era o líder de uma sinagoga na região do Mar da Galileia. A gente precisa entender um pouco da cultura judaica para entender o que esse homem está enfrentando, o que essa fé está rompendo aqui. Porque um líder na sinagoga, querido, na cultura judaica, jamais teria ido ao encontro de um judeu simples como Jesus. Jamais.
Na verdade, essa era uma barreira externa a ser enfrentada por Jairo, que trazia para o próprio Jairo muitas consequências. A razão, o porquê disso é porque Jesus, ele era tido como um falsário para eles, para os judeus. Jesus era aquele que era um enganador, era de uma falsa seita, não é? Que se denominava Jesus o Filho de Deus para eles. Portanto, para os judeus era impossível crer que Jesus era o Messias que eles pregavam na sinagoga, porque Jesus era absolutamente o contrário daquilo que eles anunciavam que seria o Messias. E até hoje eles esperam alguém porque não creem que Jesus foi o Messias. Mas eu estou aqui diante de um judeu que creu. Glória a Deus, levanta aí a mão. Quantos judeus aqui já creram em Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão, deixa eu ver aqui, tem mais gente nesse. Olha lá, glória a Deus, louva ao Senhor. O Messias já chegou. Já chegou. Mas olha só, queridos, se para um simples judeu crer que Jesus é o Messias já é difícil, imagina para um líder de uma sinagoga. Impossível. Jairo rompe com tudo isso em busca de Jesus. A fé de Jairo o leva não apenas a Jesus, mas o leva a quebrar também as barreiras internas. O texto vai dizer que ele vai até Jesus, versículo 22, e Jairo prostra-se diante dos pés de Jesus e implora-se insistentemente. E aqui tem lições preciosas acerca de uma fé que traz esperança e vida. Jairo me ensina, querido, que no exercício da fé, a fé nos move a atos que jamais, em qualquer contexto, eu me sujeitaria, como daquela mulher que entra no meio da multidão para tocar nas vestes de Jesus. É a fé que nos move a isso. É a fé que faz com que você faça as coisas que você jamais seria capaz de fazer em sã consciência, mas é algo que brota no seu coração, e a Bíblia diz que essa fé vem de Deus. Ele faz jorrar no nosso coração. Lembre-se que, como homem de posição elevada, como Jairo era na cultura judaica, ele está prostrando-se no meio da multidão diante de Jesus. Quando o texto diz prostrou-se, ele está falando que esse homem se humilhou. Esse homem deixou de lado a posição social, religiosa. Isso não impediu de ele humilhar-se diante daquele que detinha todo o poder para mudar a história da sua família, da sua vida, da filha de Jairo. Essa história me impressiona muito, porque essa história ela é muito complicada. Ela fala de barreiras que precisam ser vencidas para colher milagres. É isso que ele está falando. Porque muitas vezes, em nome do status social nosso, em nome da nossa tradição religiosa, familiar, quantos de nós estamos morrendo desesperados em nossos próprios orgulhos diante da circunstância em que vivemos? Então, algumas palavras aparecem aqui para que a gente possa receber de Deus milagres na nossa história. Rendição, submissão, admissão, conscientização, humilhação. A atitude de fé e rendição de Jairo teve que dar esses passos. Isso moveu esse homem a uma experiência profunda com Jesus. A fé que traz esperança e vida precede dessa rendição, que vence a barreira exterior, mas interior também. O que a gente vai aprendendo, presta atenção, é que na história do relacionamento com Jesus, todos nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Fala para a pessoa do seu lado. A fé nos salva de nós mesmos. A fé em Jesus. A propósito, talvez essa seja uma oração que precisamos fazer sempre. Senhor, me livra de mim mesmo. Fala comigo, Senhor, me livra de mim mesmo. Porque isso pode me impedir de experimentar Jesus, querido. Mas olha a promessa de Deus para quem se humilha. Ele diz que lá em Provérbios, capítulo 15, 33, que a humildade precede a vitória. A humildade precede a honra. Olhando para a história de Jairo, vê-se claramente que Deus honra a fé desse homem. O texto ainda diz que Jairo implorou insistentemente. O que isso me ensina?
insistentemente me ensina sobre o fato de eu perseverar, como o Tiago falou. Ele não desistiu, sua fé não desanimou diante da possibilidade iminente de Jesus não atender o seu pedido. Jairo estava cheio de rabinos à sua volta, mestres da lei dentro da sinagoga, mas ele foi buscar o mestre fora da sinagoga, Jesus. O impostor, para os judeus, foi quem o socorreu com graça e amor. Então, queridos, preste atenção aqui. Quando exercemos nossa fé, quando aplicamos a nossa fé em Jesus, é importante que 3 respostas possíveis podem chegar até nós. A primeira delas pode ser não. Certo? Deus pode falar não para você. A segunda pode ser o quê? Sim. E a terceira? Espere. Você sabe qual será a resposta? Nenhum de nós sabe. Então, querido, o princípio é: insista, continue batendo na porta, continue falando com Ele, continue clamando a resposta para Ele. Sua fé deve levar você a implorar insistentemente a Jesus. Observe, querido, que o foco do texto não é a resposta que Jesus dá, mas o foco do texto é a fé de Jairo, ou seja, o que está sendo exercitado dentro dele. A lição para nós é que você pode deixar de viver coisas tremendas por desistir no meio do caminho e por não clamar insistentemente a Jesus, só a Jesus. Não há outro rabino, não há outro Deus, não há outro Senhor, não há espíritos malignos, não há orixás, não, apenas a Jesus. Insistir, clamar. Não olhe para a circunstância. Fala para a pessoa do lado: não olhe para a circunstância, clama a Jesus. Querido, seja a restauração da sua família, seja a restauração do seu casamento, seja a libertação de um filho, seja uma cura de uma enfermidade, seja uma recolocação profissional nesse tempo, seja a restauração da sua casa, seja a restauração da sua empresa, empresário, seja o que for, seja um sonho que precisa ser recomeçado, clame a Jesus. O princípio de Jairo, ele aparece na história da viúva, querido, insistente. Você lembra a parábola da viúva? É muito lindo. Em Lucas capítulo 18, o texto diz que aquela mulher, aquela viúva, ela chega diante de um juiz. Agora preste atenção, um juiz, fale comigo, juiz injusto. E ela pede para aquele homem que ele o atenda. Ela insiste dia e noite. O texto diz que chegou um dia que aquele juiz injusto decidiu fazer justiça para com aquela mulher. Puxa vida. Aí Jesus no texto vai dizer o quê? Se um juiz injusto decidiu fazer justiça para uma viúva que insistiu, ele diz: quanto mais eu. Por que ele está falando quanto mais eu? Porque eu sou o quê? Justo. E se você ler o texto, tem um detalhe importante lá no texto. O detalhe importante é o seguinte: e ele não fará isso rapidamente? Depressa? Insiste. Nós sabemos que por vezes Deus espera porque Ele está trabalhando no nosso coração até para receber aquela resposta. Mas o que você precisa entender aqui nesse princípio é que por vezes nós deixamos de receber porque nós não pedimos, não insistimos, não perseveramos, e nós podemos colher algo imediato se o nosso coração se derramar em clamor a Jesus. Não é que sempre será imediato, mas nós podemos perder bênçãos imediatas por nós não clamarmos insistentemente. Todo mundo entendeu o princípio? Eu gosto de olhar para isso. Ainda nessa história da mulher viúva insistente, Lucas 18, de 1 a 8, o versículo 8 termina com uma pergunta muito importante naquela parábola. A pergunta é, Jesus faz a pergunta: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Talvez você esteja vivendo a sua vida achando que a fé não importa, ou a fé em tudo ou em qualquer coisa é o que importa. Não. Jesus está dizendo: haverá fé suficiente em mim na terra. Mateus 7 em diante, Jesus ensina sobre a persistência na oração, dizendo o seguinte:
Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Olha só, a gente precisa guardar essas coisas aqui. Fala comigo. O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta será aberta. É curioso que essa história toda é acerca de um milagre, a cura da filha de Jairo. E ela é curada, ela é ressuscitada, querido. Mas a ênfase da história não é a ressurreição. O cerne dessa história não é o milagre. Eu acho que a gente precisa entender isso. O cerne dessa história, o foco dessa história é a fé do pai, é a fé de Jairo. Que tipo de fé é essa que traz esperança e vida? Então, é a fé que rompe as barreiras exteriores e interiores. Você tem barreiras hoje que precisam ser vencidas? Em segundo lugar, a fé unida da família. Essa fé nos move a experimentar verdadeiramente, querido, esperança e vida novamente. Por quê? Porque a unidade da fé na família, fale comigo, a unidade da fé na família traz bênçãos para casa. Agora eu estou falando a unidade da família biológica mesmo, que eu não estou falando da família espiritual, é o terceiro ponto da família espiritual. Agora eu estou falando dessa experiência linda, que pai, mãe, filhos creem em Jesus. Nós estamos falando dessa experiência que hoje tem pessoas aqui, vó batizando netos. Aqui nós temos experiências de pais batizando filhos. Nós temos experiências hoje extraordinárias aqui de pessoas que foram convidadas aqui, que são tios, tias, padrinhos, gente da família que vem cá, vem ver o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Esse texto vai me falar de uma fé unida em família biológica, que gera uma esperança e vida. Olha só, querido, enquanto a mãe ficou esperando em casa com a filha, em fé, fale comigo, a mãe ficou esperando em fé em casa. O pai saiu até Jesus em fé. Percebe a fé nos dois? O pai assume a liderança na busca por Jesus e pelo suprimento da necessidade da família. Ele cuida da família, ele protege a família, o pai ama, clama, pede socorro a quem pode ajudar, enquanto todos que estão à sua volta, e você vai ver no texto ali, vão desanimando aquele pai. Ele mantém o foco em Jesus. Imagine o que ele passou, querido. No meio do caminho, ele já tinha tido contato com Jesus. Jesus já tinha dito que iria com ele. Entra aquela história da mulher, né? No meio do caminho. Então há uma pausa. A pausa é o Jesus fala para ele: não, eu vou com você. Quando Jesus está saindo, a mulher aparece. E o milagre então Jesus vai realizar naquela mulher. Jairo está esperando. Mas enquanto Jairo está esperando, o que acontece é que chegam da casa dele os servos e dizem assim: não incomoda mais o mestre não, porque já morreu. Já era. Fala aí para o seu irmão, já era. Fala para ele assim: não acredita nisso. Não acredita nisso. O que acontece quando alguém fala assim para a gente? O que é mais natural? Não é você desistir? Não é você abandonar a fé no meio do caminho? Não é você deixar de lado Jesus e olhar para o vento, para a tempestade, olhar para a situação, para a circunstância? Já era, morreu, acabou. Mas ele não dá ouvidos àquilo. Ele permanece focado em Jesus. E como líder da família, ele continua crendo. E me impressiona porque Jesus diz para ele: não tenha medo, tão somente creia. Diante da notícia errada, diante da notícia que era verdadeira, tá? Jesus dá uma outra palavra. Sim, não tenha medo não, tão somente creia. Perceba que Jesus não muda o relatório trazido, mas ele está dizendo: não foca nisso aí não, cara, foca em mim. Quais são as notícias que estão te dando? Ouça, quando no meio do caminho da nossa busca, nós olhamos e o que vemos é obstáculo, a sua fé, a fé da sua família precisa se unir. Nós precisamos nos alimentar um com o outro na casa. Filhos precisam dizer: pai, mãe, não desiste. Irmãos precisam dizer para outro irmão: mano,
Creia, está dando tudo errado, mas Deus é possível de fazer. Esposa, chega, né? Pai, chega para filho. Você que é divorciado, você vai encontrar pessoas que vão da sua família dizer: não, não desiste, você foi abandonado, mas o Senhor é contigo. A fé unida da família nos faz experimentar esperança e vida. Quando a minha e a sua fé são confrontadas, é hora de nós ouvirmos a voz da família que ama Jesus conosco, e a voz de Jesus e não a voz da multidão. Por mais bem intencionada que seja, e por mais que a notícia seja verdadeira, deixa eu dizer para você, muitas vezes a multidão nos desanima. É ou não é? Por quê? Porque os olhos da multidão não estão em Jesus, estão nas circunstâncias. Isso vai acontecer com todos nós. Às vezes você é desafiado a algo novo, e pessoas com experiências ruins anteriores acerca daquele teu desafio vão te desencorajar a crer. Eu me lembro quando nós viemos para cá, eu e Martinha, a igreja tinha 48 pessoas, 3 pastores, 2 deles tinham sido pastores no Rio Grande do Sul, nos chamaram para dizer: Porto Alegre, Rio Grande do Sul é um grande desafio missionário, vocês vão para lá, estão saindo de uma igreja de 2.800 membros para ir para uma igreja de 48 pessoas, não façam isso, lá é cemitério de pastor. Esse foi o encorajamento que eu e Martinha recebemos para vir para cá. Homens de Deus, sinceros, mas por causa da experiência deles, que ao pastorearem aqui não foi positiva, eles estavam contando para nós algo com amor. Eu uso um termo, sinceramente errados. Eles eram sinceros, mas a experiência minha não é a experiência sua. Deus tem algo para cada um de nós, amém, gente? Para cada um de nós. Então eu me lembro que eu e Martinha, nós não tínhamos filhos. Na madrugada do dia 9 de janeiro de 2001, ajoelhados, nós olhamos um para o outro e dissemos: o que Deus falar comigo, com você, conosco, nós vamos nos unir, nós vamos juntos para lutar e viver o que Deus tem. Seja aqui, seja na África, seja em Porto Alegre, seja onde for. Deus falou ao nosso coração, a nossa fé unida nos fortaleceu. Depois chamamos os nossos pais, demos as notícias para os pais. Os pais começaram a interceder por nós. Os pais começaram a dizer: nós estamos com vocês em oração. Nós estamos com vocês em oração. A fé unida da família nos faz experimentar milagres. Então creia. Creia em Jesus. Una a sua família e mantenha os seus olhos em Jesus. Pais, orem pelos seus filhos juntos. Clamem juntos. Intercedam juntos. Empresário, você está aí numa batalha na sua empresa, reúne a tua família na sala de casa, não tenha vergonha não, põe a tua esposa e teus filhos a clamar, reúnam-se juntos, amem a Jesus juntos, clamem juntos a Jesus, peçam juntos a Jesus, esperem juntos em Jesus, vocês verão milagres. Não batalha sozinho a tua batalha. A resposta de Jesus à nossa fé é impressionante no texto. O texto diz que quando Jairo procura Jesus, enquanto a esposa está em casa, ele procura. O texto diz que Jesus foi com... Fala comigo, Jesus vai comigo quando eu coloco a minha fé nele. Terceiro lugar, a fé unida no corpo de Cristo. Que tipo de fé é essa fé que traz esperança e vida? A fé unida no corpo de Cristo. Para quem não sabe, a igreja representa na terra o corpo de Cristo. Nós nos movemos na terra como se fosse o próprio Cristo se movendo. Nossas mãos são as mãos de Cristo. O coração é o coração de Cristo na terra, tendo compaixão. Os pés são os pés de Cristo andando e tendo misericórdia e compaixão, trazendo esperança, socorro. A fé unida no corpo de Cristo traz esperança. Então aprenda uma coisa: una a sua fé a quem também pode contribuir com ela. Fala comigo, eu vou unir a minha fé com quem pode contribuir com ela. Veja, queridos, a fé na família é liderada pelo pai, não é? Quando tem um pai, ou pela autoridade ali constituída. Às vezes não tem um pai, é a mãe que é a autoridade sobre ali também. O princípio é simples: a autoridade tem legalidade e comando no reino espiritual para gerar impacto na família. Se há uma família que não tem um pai, é você, mãe. Se não tem mãe nem pai, é o tio, a tia, a avó. Quem é a autoridade sobre aquela pessoa? Na sua empresa, é você, presidente ou diretor da empresa. A sua fé impulsiona os outros a crerem. A autoridade na igreja
É Cristo Jesus, Ele é a cabeça da igreja. Quando a fé do corpo de Cristo, por isso que hoje eu disse, vamos orar, porque amanhã, 8h15 da manhã, tem uma reunião, presta atenção. Nós, corpo de Cristo, nos unimos ao cabeça que é Cristo, em fé, e dissemos: Senhor, nos guia na decisão, que amanhã seja um dia muito importante, que amanhã o Senhor nos leve a uma decisão importante. Quando nós nos unimos como igreja, ao cabeça da igreja que é Cristo, nós ganhamos força e poder, porque a autoridade é Jesus, e é Ele quem ordena a fé, é Ele quem gera fé naqueles que quase sem fé ainda clamam por Ele. Amém, gente? Então algo extraordinário acontece. Pessoal lá de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Vale dos Sinos, nós abrimos lá o celeiro no Vale dos Sinos, né? Gente, Deus fez coisas lindas em cada celeiro onde nós fomos servir e amar as comunidades que estavam precisando no meio da inundação. Esse prédio lá em São Leopoldo, bem ali na Charlau, entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, o povo foi servindo, amando. Chegou um tempo que a igreja lá de Vale dos Sinos falou assim: puxa vida, talvez esse aqui podia ser o prédio já do nosso campus, né? Ninguém falou nada com ninguém, só com o Michel e com o Carlinha lá, os nossos pastores de lá. E a pergunta foi: podemos orar por isso? Gente, presta atenção. A fé unida de um povo, de uma comunidade de fé, gera o milagre, traz à existência o milagre. Posso dar boa notícia para vocês? O prédio no Vale dos Sinos foi já alugado, nós já vamos começar a restaurar o prédio lá. E ali na Charlau nós teremos a nossa igreja, que já está espalhada nas casas, vindo para o prédio para começar a celebrar a partir do início do ano, ali de março. Então daqui para lá vamos organizar, restaurar, preparar tudo. E Deus é tão bom, que o dono do prédio é cristão, discípulo de Jesus. Quando ele falou o que era, ele cedeu o prédio para o celeiro sem cobrar nada. Nós fomos acertar, ele não cobrou nada. E quando falamos que queríamos ficar ali, o homem falou: eu sempre orei para ser pastor, mas Deus não me quis pastor, me fiz um empresário. Então agora é minha parte de abençoar as igrejas. Lindo, gente, lindo. O homem está animadíssimo lá. E aí a gente pensou que Vale dos Sinos era o último que ia receber prédio e tal, é o primeiro agora depois de Gravatá. É brincadeira, Deus faz as coisas. Para nos unir em fé, querido, Deus levanta a igreja. A gente pergunta: qual é um dos propósitos da igreja? Deixa eu te dizer, um dos propósitos da igreja, sabe qual é? Nos unir em fé a Jesus. Portanto, não anda sozinho. Ore com os outros. Clame com os outros. Divida os seus fardos com os outros. Nossa filha Radassa chegou lá de Uganda. Radassinha, levanta aí, por favor. Radassa, levanta aí, por favor. A Radassa tem 18 anos. E ela disse que queria passar 6 meses lá em Uganda, né, na transição do ensino médio para a faculdade. Filha, bem-vinda de volta. Pode sentar, você está linda, viu? Senta aí. Quando a Radassa disse que ia para Uganda, para a África lá, nós amamos a África, eu e o Martim, isso não é novidade para a igreja, mas eu confesso que uma coisa, Egon, era eu ir para a África com a Martinha, a outra é a Laila ou a Radassa ir. Esse é outro papo. Gente, a gente tinha sonhos de Radassa caindo em buraco, sonho de cobra picando. Mas eu quero agradecer, sabe por quê? Porque no meio da nossa experiência de fé de enviar a Radassa, antes a Laila, mas agora a Radassa para a África, muitas, se não essa igreja inteira, orou conosco pela Radassa. Batalhou conosco em oração, clamou conosco. Muitos de vocês abençoaram financeiramente para que pudesse acontecer essa viagem. Foram generosos, repartiram financeiramente. Deixa eu dizer para você o seguinte: a experiência que eu, Martinha, Radassa, a própria Laila, nesse tempo vivemos, de estarmos unidos como comunidade de fé, em oração, em intercessão, em provisão, em ofertas para com a Radassa, fez com que não apenas a fé dela lá fosse sustentada e alimentasse a vida dela, que passou 6 meses, voltou com experiências, com coisas lindas de Deus. Por quê, queridos? Porque a fé do corpo de Cristo fortalece uns aos outros. Não é isso que a gente está vendo, Mauro? Não é isso que a gente está vendo, Adri? Quando o nosso time, nossa equipe pastoral, para entender, no meio da inundação,
nós designamos funções específicas, né? Então eu, Marcelo, um time ficou em funções bem estratégicas, onde a gente tinha que pedir de Deus direção, sabedoria todo o tempo, mais de 2, 3 reuniões, junto com o Instituto, junto com a gente pedindo a Deus sabedoria o tempo inteiro. Um outro time de pastores era operacional, estava no meio da batalha, no meio do fogo, limpando, estava carregando caminhão. Não que nós não tenhamos feito, mas um grupo fazia isso o dia inteiro, o tempo inteiro fazendo. Um outro time de pastores estava pensando estrategicamente já como é que seria a retomada e as equipagens. A gente tinha que fazer tudo isso, seriam aqueles que iriam levar. Gente, fomos nos multiplicando. Gente que um outro time ficou específico, que era o Leandro, a Cris, o Mauro e a Adri, para ir para as famílias que foram assistidas, né? Foram designados especificamente para isso. Nós fomos trabalhando dessa maneira, tentando nos encontrar da melhor maneira para servir a Deus. Por quê? Porque a fé unida do corpo, cada um cumprindo uma função, faz com que Deus seja visto na terra e milagres aconteçam. Não é todo mundo fazendo tudo, é cada um fazendo uma parte. E eu louvo a Deus e quero agradecer de maneira especial a toda a igreja que se uniram a nós pastores. Muitas vezes, confesso que eu ficava constrangido, que eu chegava aqui no prédio, todo mundo estava na pegada. À medida que os dias foram passando, nós fomos tendo que tomar mais decisões diárias, umas reuniões internas e externas, e eu não ficava no prédio aqui. Chegava aqui, gente suada, cansada, suja, trabalhando, todo mundo pegando pesado. Muito obrigado a todos vocês. Nós só estamos aqui hoje, porque todos aqui que estavam designados para funções diferentes cumpriram a sua parte. Glorifica a Deus. É por isso. A hora que chegava em casa lá, falava para o Marta, eu vou para lá para o prédio agora. O senhor já estava em pedaços, o dia tinha sido de... Otávio vinha para ficar 2 horas que fosse aqui, 1 hora. Quero agradecer de todo o meu coração. Nos celeiros, não foi fácil para quem estava no celeiro, não foi fácil para quem teve que colocar a mão na limpeza das casas, porque essa igreja se espalhou para limpar casas na cidade. Muito obrigado você que se uniu a nós nisso tudo, muito obrigado. Eu sei que você fez para o Senhor, mas o nosso reconhecimento a você que pagou um alto preço e está pagando ainda, porque tem muita coisa a ser feita ainda. A vocês, pastores que estão indo nas casas, levarem junto com nossa equipe agora a máquina de lavar, né? A geladeira, os móveis que foram encomendados. Obrigado, Instituto, o time do Instituto, obrigado, vocês têm sido incansáveis e nós reconhecemos o Senhor por isso. Eu não quero dar nomes aqui, eu quero que todo mundo entenda. Você que está com a mão nas cordas, entenda que a fé unida do corpo de Cristo traz o Cristo vivo conhecido na terra. Milagres podem acontecer. Obrigado à parceria da convenção. Obrigado, igreja, todos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja, a família de Deus, não é apenas estarmos unidos num lugar como este, ou na PUC, ou no Teatro da Cidade, para uma celebração coletiva, não. Para louvar, para clamar, para orar, como se fosse uma simples reunião, não. Deixa eu dizer o que acontece, querido, quando nós nos encontramos aqui ou em casa. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, ali ele vai estar. Sabe o que representa isso? Se Jesus está presente, milagres acontecem, o poder é liberado do céu, meu irmão. Quando você lá na sua casa, você diz, eu vou clamar a igreja para vir aqui, eu vou abrir as portas, você está dizendo, Deus vai se manifestar entre nós, coisas extraordinárias vão acontecer. Deus nos uniu como corpo para nos unir em fé em torno dele. Fala comigo, Deus nos uniu como corpo para nos unir em fé em torno dele. Ele está nos dizendo, sabe o quê? Que o poder capaz de vencer a morte, o dínamos e ressuscitar, ele está entre nós. Põe a mão no seu coração. Ele está em nós. E agora dá a mão para quem está do teu lado. Dos dois lados diz, ele está entre nós. Ele está entre nós. Amém?
É isso. Deus está nos convidando, querido, a crer nele, invocarmos esse poder com fé e esperarmos um milagre. Nós viemos para esse prédio há 11 anos. Esse prédio precisava de um milagre de 1,5 milhão. Sabe quanto nós tínhamos? 330 mil, ou melhor, 300 mil. E nós viemos porque Deus falou: eu estou mudando vocês para uma nova estação. 11 anos se passaram. Quem veio para cá 11 anos, ou veio no caminho, sabe de todos os milagres que nós vimos com os nossos olhos para estarmos aqui. Igreja, presta atenção. Eu não sei o que Deus vai fazer com a gente daqui para frente. Eu só sei de uma coisa, que nós precisamos estar unidos para ouvir a voz e obedecermos. Se for ficar aqui, vamos ficar. Se for nos mover, vamos nos mover. Mas o que nós não podemos perder é a fé de que nós todos estamos unidos a Ele. Essa semana, segunda-feira, eu estava orando e falando com Deus sobre essa questão do prédio, ou mover-nos daqui ou não. E deixa eu dar a palavra para você que Deus me deu. Salmo 93. O texto fala sobre a majestade de Deus e fala sobre as ondas, os mares, os rios, as águas, tocando, clamando, anunciando uma voz. Fala sobre isso no Salmo 93. É como se tivesse sido escrito para nós nesse tempo. Mas no final do texto ele está falando que a voz de Deus estronda mais alta do que as águas. Ele está dizendo: a minha voz é soberana, meu filho. E no final, a minha oração era específica, dizendo: Senhor, me fala sobre o lugar. É para ficar ou é para sair, Senhor? O texto do Salmo 93 termina dizendo o seguinte, presta atenção: a santidade, ó Senhor, é o ornamento da tua casa. Fale comigo: a santidade, ó Senhor, é o ornamento da tua casa. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sei, neotestariamente, Novo Testamento, que a casa sou eu, amém? Então o que Deus estava dizendo para mim era o seguinte: meu filho, não importa se é na 18 ou outro lugar, o que importa é que a casa, você, esteja em santidade. Ele falou: ornamento perpétuo da minha casa. Ele falou: ornamento para sempre do teu coração, da tua vida, é a minha santidade. É isso que não pode sair do teu coração. Só que aí Deus trouxe isso para a igreja. Como igreja nós somos o corpo de Cristo, amém? Você não é o corpo de Cristo sozinho, somos como corpo, família. E Deus estava dizendo para mim, enquanto o pastor que vou responder diante de Deus por essa decisão, em última instância, porque a gente trabalha em equipe aqui, Deus estava dizendo o seguinte: meu filho, você acha que eu me importo mesmo se vai ser na 18 ou se vai ser na Protá, se vai ser... Você acha que eu me importo mesmo? Deixa eu te falar, o que importa para mim é que a santidade perpétua esteja manifesta na igreja. Você entende isso? Você crê assim? Você crê nisso, querido? É sobre isso. Nunca foi sobre o prédio. Nunca foi sobre prédio bonito ou prédio feio. Você vai em lugares que igrejas se reúnem em lugares feios, mas quando chega lá tem uma glória da santidade de Deus naquela igreja. Tem uma glória que manifesta a presença de Deus, e Ele se manifesta lá, porque nunca foi sobre prédio. Ele não habita em prédios feitos por mãos humanas. Atos diz que Ele habita em mim e você, que somos o templo de habitação dEle. Estamos prontos, igreja, para ouvir o que Deus vai falar? Você talvez está dizendo assim: pastor, está só preparando a terra. Não, eu estou sendo preparado por Deus para obedecê-lo. Só que nós vamos colher milagres se nós vivemos isso o quê? Fala comigo, juntos. Fé unida nele. Eu termino dizendo o seguinte, olha para mim. Eu termino dizendo que essa história ela não fala só sobre fé. Essa história fala sobre incredulidade. Você observou no texto que a história fala sobre incredulidade? Junto lá naquela história de Jairo estavam os duvidosos. Sim, cheios de incredulidade. E hoje de manhã Deus quer mudar o nosso coração. É possível que alguns de nós estejam com o coração cheio de dúvida, medo, inseguro, incrédulos. Ou talvez você esteja rodeado por pessoas duvidosas e incrédulas. Há duas citações
de incredulidade no texto. Eu quero te chamar a atenção para elas. Versículo 35 e 36, olha para mim, comigo lá. A primeira é quando os amigos chegam lá da casa dele, dizendo para Jairo: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. E a segunda é quando Jesus chega lá e vê o alvoroço, e ele pergunta: por que todo esse alvoroço? A criança não está morta, ela apenas dorme. E o texto diz que o comportamento da multidão que está ali é um comportamento sem fé. Eles todos começaram aqui a rir. Então nós temos aqui duas manifestações de incredulidade no texto. Eu quero chamar a atenção sobre o que Jesus fez nesses dois momentos. Observe profundamente o que Jesus fez aqui. Primeiro momento, Jesus vira para Jairo quando recebe a notícia que a filha morreu e fala: sua filha morreu, não tem o que fazer. Jesus fala: não tenha o quê? Fala para a pessoa do lado: não tenha medo, tão somente creia. Essa é a notícia para você hoje, tá? Não tenha medo, tão somente creia. A resposta aqui de Jesus tem o propósito de confrontar a incredulidade daquelas pessoas que foram até Jairo e injetar, projetar, inculcar no coração de Jairo fé. Mas não parou aí. O encorajamento de Jesus, ele foi prático. Quando ele chega e vê aquela situação na casa, ou melhor, ainda antes, quando Jesus fala isso, um detalhe no versículo 37, olha só que forte. O texto diz assim: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou, versículo 37, e não deixou ninguém seguir a Jairo, a Jesus, senão Pedro, Tiago e João. Olha só que coisa forte. Ouça esse detalhe aqui. Jesus tem um cuidado pastoral de afastar de Jairo os incrédulos. Percebe no texto? O texto diz que Jesus não deixou que ninguém o seguisse, além dos seus discípulos. Por quê? Porque os discípulos estavam conectados como família em fé, os outros não. E ele diz: não, vocês vêm comigo e com Jairo, os outros ninguém vai me seguir. Fica aí, por quê? Deixa eu dizer por que Jesus faz isso. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que alguém em crise e dor pode dar ouvidos a palavras de incredulidade com mais naturalidade. Jesus sabia, preste atenção, Jesus sabe disso. Jesus conhece o seu e o meu coração, e Ele sabe que alguém em crise e dor pode dar ouvidos a palavras de incredulidade com mais naturalidade e desistir no meio do caminho. No segundo momento, examine comigo lá. O segundo momento, Jesus vai falar o que? A criança não está morta, apenas dorme. Eles riem. E Jesus faz o que? Observe o texto. Jesus, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo pai e mãe. E eles então, pai e mãe, fale comigo, pai e mãe, em unidade de fé. Em unidade de fé. E os outros foram para onde? Para onde? Saíram. Mais uma vez, Jesus afasta as pessoas incrédulas de Jairo, porque Ele sabe que a fé aplicada em unidade familiar ao plano divino gera um milagre. Algo extraordinariamente poderoso aconteceu ali. A menina foi curada. Talita cumi, levanta. Amados, quero te dizer que por vezes, você precisa detectar aquelas vozes que estão desanimando, e você precisa unir o seu coração àqueles que creem. Então quero dizer para você, nós nos unimos, ouça bem o que eu vou falar, nós nos unimos àqueles que não creem em Jesus, para proclamar a nossa fé a eles, mas não para dar ouvidos a eles nas nossas decisões acerca da nossa fé. Todo mundo ouviu? Nós nos unimos àqueles que não têm fé em Cristo, para que nós possamos compartilhar a fé em Cristo para eles, mas não para darmos ouvido a eles nas decisões de fé da nossa vida. É isso que Jesus está ensinando aqui. E eu creio nisso. Muitas vezes, ao longo da minha jornada, aqui, nesses 23 anos com a Martinha, sabe o que eu fiz?
dobrei os meus joelhos, clamei ao meu Senhor Jesus para que Ele renovasse a minha fé. Mas paralelamente a isso, eu liguei para alguns homens de Deus, pastores, que eu amo, meus mentores. Abri o meu coração com eles, porque eram homens de fé, capazes de olhar para mim, de virar para a minha incredulidade, para a minha dúvida e dizer: Teste, o Senhor continua sendo o mesmo. Teste, não pare no meio do caminho. Teste, não desista. Martinha, não pare onde vocês estão, Martinha. Tem coisas para Deus fazer na sua vida, querido. Não pare no meio do caminho. Se una a quem pode projetar a fé de Jesus no teu coração. Eu não estou falando de palavras positivas. Eu estou falando de pessoas que têm experiência com Jesus e que podem dizer para você: eu já passei por isso. Permanece. Essas pessoas são aquelas que trazem o céu à terra com os seus joelhos e começam a clamar por nós. Essas pessoas são aquelas que derramam os seus corações e elas entendem que o coração delas não é delas, é para você. Os seus bens não são seus, são para repartir. Suas vidas não são suas, são para entregar para você. Ele entende que tudo é de Deus, é para Deus, é uma fé trazida de Deus para repartir. E aí a pergunta é: que tal, igreja, nesse momento da nossa história, nós sermos um desses que está cheio de fé e que vai espalhar essa fé na crise dessa cidade? Você quer ser um desses? Sim? Nós vamos retomar o Lidere, viu, gente? Nós estamos com planos para início de agosto retomar o Lidere. 440 famílias que disseram: queremos abrir nossas casas. Nós vamos nos unir às casas que já estão abertas, 60 casas. Nós vamos semear fé nessa cidade. Nós não vamos desistir, seja aqui ou em qualquer lugar, porque o que importa é a unidade, é o amor e a santidade de uma igreja. Eu quero continuar sendo abrigo, amém? Eu quero que a minha casa, a sua casa, seja o refúgio, as águas correntes, a sombra no meio do deserto. Quantos estão aqui precisando dessa fé hoje? Eu quero orar com você que está aqui, que quer colocar a sua fé em Jesus. Talvez no meio da solidão, da dor, das perdas, da rejeição, das inseguranças, das dúvidas, o Senhor te trouxe hoje aqui. Por quê? Porque Ele quer projetar no teu coração a fé capaz de salvar você de você mesmo, mas a fé capaz de te levar a uma vida verdadeira. Deus falou com você? O que você vai fazer a respeito disso? Mais importante do que o que você ouviu aqui, talvez seu coração tenha incendiado, dizer: eu não sei nem o que eu estou sentindo. Deixa eu te dizer, você está sentindo o poder da presença de Jesus aqui nesse lugar, da voz dele falando ao seu coração. Não é a voz de um homem, é o convite de um Deus dizendo para você: eu quero conduzir a sua vida. Tudo que você precisa é colocar a sua fé em mim, como seu único Deus, não mais um Deus, como seu único Senhor, não mais um Senhor, como seu único. É isso que Ele quer, é que você saia daqui hoje como Jairo, e o Senhor foi com, fala comigo, e o Senhor foi com ele. Feche os seus olhos, quero orar com você. Se você deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus hoje, assim como Jairo, você quer convidá-lo à sua casa, à sua história, Ele quer ir com você. Tudo que você precisa hoje é reconhecer que você é pecador, você é uma pecadora, que você está distante dele, caminhando nos seus próprios caminhos, sinceramente, mas sinceramente errado, porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e só Ele é a vida verdadeira. Se você quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, declare no seu coração isso agora. Eu vou fazer uma oração e eu te convido a fazer essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, pode dizer isso. Diga com fé: Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor. Eu quero hoje sim colocar a minha fé apenas em Ti, como meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, Jesus. Eu me arrependo. E eu peço que Tu me perdoes dos meus pecados. Tu laves o meu coração com o Teu sangue, Jesus. Me purifique. E a partir de hoje, Jesus,
eu te convido a ser parte da minha história para sempre, da minha casa, da minha vida. Vem, Jesus, e toca na minha vida. Transforme a minha vida, a minha história, a minha casa, a minha família, a minha empresa, os meus negócios. Jesus, eu entrego tudo a Ti hoje, para começar uma nova vida contigo. Eu oro assim, no nome que é sobre todo nome, sobre todo poder, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Amém. Amém. Quantas pessoas aqui